Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Eu subi o vídeo anterior, fui assistir a eclipse parcial da lua. Que espetáculo incrível! E ainda de brinde, eu vi uma estrela cadente, uma coruja passou voando e um par de garças. Sinais. O interessante é que tudo isso são sinais do baralho cigano. Papai usa seres de todas as esferas e também da natureza para se comunicar conosco. Há sinais por todos os lados. Há comunicação constante conosco. A questão é, nós sabemos ouvir? Esse vídeo é uma conversa que eu quero ter com vocês. O tema tem como base um comentário de uma querida que me tocou bastante. Desculpa. E a conversa que eu tive com minha amiga de infância hoje, que alimenta a ansiedade dela, absorvendo esses conteúdos de total terrorismo psicológico, falando de fim de mundo, de apocalipse, de catástrofes naturais por todo lado, da necessidade de criar bunker, dos 3 dias de apagão e por aí vai. Não há fim do mundo. Ao fim desta civilização, toda civilização chega num momento que acaba e uma outra surge. Assim sempre foi, assim sempre será, enquanto tiver que ser. Nem falo isso, só um minuto. Precisava tossir e espirrar, desculpa. Não é que o fim dessa civilização ameniza o conceito de fim de mundo, né? A questão é que toda civilização nova que surge é resultado de sobreviventes de uma civilização que foi dizimada. O próprio ser humano optou por isso, é resultado da escolha humana. O que nós estamos vendo, por exemplo, no Nepal, no Tibete, na Venezuela, na Colômbia, é apenas um corpo vivo reagindo à depredação, à destruição causada neste corpo. O planeta, ele irá fazer tudo o que for possível para que ele sobreviva, porque ele abriga muitos seres vivos que fazem parte deste planeta, que não faz parte daqui, somos nós. Estamos de passagem, literalmente. Somos os únicos animais que não conseguem fazer parte dessa gigantesca cadeia de colaboração mútua. O nosso propósito nós não seguimos. Vivemos neste mundo como se fizéssemos realmente parte dele e fôssemos ficar aqui para sempre. A vida humana degrada, destrói, além de ser autodestrutiva. Por quê? Porque a maioria das pessoas possui um animal dominante.
Então, eu tô na terceira tentativa de ter essa conversa com vocês. É difícil falar sobre isso? É. Eu tô procurando um meio de ser claro bastante para explicar tudo que eu quero dizer para vocês. Então, eu vou usar uma metáfora. Eu ainda não consegui assimilar a morte da minha irmã. O cérebro, ele é condicionado a acreditar nas coisas de determinada forma, principalmente através de influência de tudo aquilo que os adultos eles vão inserindo na mentalidade da criança, e nós vamos crescendo, criando nossas crenças com base em tudo isso. Só que eu desaprendi e desconstruí muitos conceitos, inclusive sobre a morte, inclusive sobre tudo isso que eu acabei de falar. O animal da minha irmã, o corpo da minha irmã morreu. O animal da minha irmã, o corpo da minha irmã era irmã deste corpo, deste animal. A minha irmã está viva. E no outro plano nós não somos irmãs. Não no sentido humano. Em outro plano, minha irmã está viva, bem viva. Eu não tenho como reagir da mesma forma que a maioria das pessoas diante da morte. O cérebro condicionado, ele insiste em reagir como todo mundo reage. Só que o cérebro que corresponde ao animal não é mais dominante. Tudo que eu vou falar aqui com vocês se resume a esta metáfora. Imagine que eu sou uma pessoa, é outra metáfora, tá? Eu sou uma pessoa que muitas vezes acreditou que a maioria das coisas que eu vivi foi ruim. E na verdade não. A verdade é que eu fiquei muito tempo presa em questões ruins, em situações ruins. O processo para aprender a me posicionar diante das adversidades da vida foi longo e lento. Demorou muitos anos para eu compreender que a maioria das coisas que eu vivi era boa. Imagine que eu ficava presa numa situação ruim por um mês, mas durante um mês muitas coisas boas diferentes aconteciam. Então, a maioria dos acontecimentos eram bons. E por que eu ficava presa nessas coisas ruins? O animal na dominância. O animal, ele se debate. O animal, ele quer a vontade dele prevalecendo. O animal não aceita uma força superior sobre ele. Ele quer ser dono do próprio destino. Algo que não existe. O animal tem o foco nas suas satisfações imediatas. Ele não quer entender processos, ele não quer entender porque passamos por adversidades. Ele não quer saber de crescimento, ele é autodestrutivo. E depois de se autodestruir, ele ainda irá destruir outros
sejam pessoas, lugares, coisas. Esse é um animal. Na natureza, qualquer animal, mesmo que instintivo, ele não é predador no sentido de destruir nada. Tanto é que nenhum animal ataca, todo animal se defende. E todas as ações que parecem ruins, na verdade, fazem parte de um trabalho de colaboração para manutenção de todas as espécies. Todas as espécies colaboram entre si. O animal não. O animal é capaz de destruir aqueles que são da mesma espécie. Aí fica muito complicado realmente fazer uma jornada de autoconhecimento, procurar autocura, buscar a evolução do ser espiritual e do ser humano diante de todo o caos que nós estamos vendo no mundo externo. Eu trouxe a playlist Etimologia das Palavras para que nós possamos desenvolver o hábito de colocar os pingos nos is, dar o devido nome a tudo e discernir e desassociar coisas, ideias, conceitos. Isso é desconstruir e desaprender. O estado que está a estrutura da sociedade em um momento em que o planeta está se mobilizando para sobreviver e para se restaurar, são coisas distintas, eventos distintos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O estado que está a estrutura da sociedade tem relação com os motivos pelos quais o planeta precisa reagir. Nós, numa maioria que é um animal na dominância, o que é que nós vamos ver como resultado? O que nós vemos na reação do planeta, que não é a primeira vez que ele reage dessa forma, não é um apocalipse. Não é o fim do mundo. É o fim do nosso mundo. É o fim da sociedade humana. Para vocês que ainda estão interessados no próprio crescimento, apesar de tudo, a probabilidade de vocês serem sobreviventes desta civilização, que irão iniciar outra, é muito grande. Pessoas que não conseguem resistir a uma gripe têm condições de resistir às mudanças que o planeta está fazendo? Chegamos no ponto que precisamos tomar vacina para sarampo. Eu lembro quando eu tive sarampo, e as vacinas para sarampo eu tinha tomado quando eu era pequenininha ainda. Quando eu tive sarampo, eu estava próxima da puberdade. Mesmo com a vacina, eu tive. Mas sabe qual foi o tratamento? Ficar de cama. Sem muito sofrimento. Sem muito desgaste. Tomando medicações simples para não ter febre. Me alimentando bem. Hoje em dia, as pessoas não reagem da mesma forma. Pessoas que pegam uma gripe acabam desenvolvendo uma pneumonia.
Aonde que o ser humano evoluiu? A ciência e a tecnologia evoluíram, mas não significa que o ser humano evoluiu. Não, ele se tornou dependente. Ele está numa área de conforto. Como é que nós podemos evoluir e crescer assistindo a tudo isso? E ainda observando pessoas e mais pessoas pegando essa confusão de conceitos que precisam ser desaprendidos e fazendo uma salada usada como terrorismo psicológico em nome de visualizações, em nome de curtidas, em nome de monetização. Quando a gente tem plena consciência de que esse animal vai ficar neste plano e quem realmente somos vai para outro lugar, continuar um caminho que não acaba aqui, fica fácil seguir. Em vários vídeos eu digo para vocês, não coloquem o foco no mundo externo, porque se vocês pararem para refletir direitinho, a vida de vocês não recebe interferência do mundo externo, a não ser que vocês permitam. As adversidades e os problemas das suas vidas são resultados de escolhas. Chamar de problema chega a ser até dar maior dimensão a coisas que podem ser resolvidas. O mundo externo, ele interfere quando ele joga uma ideia, um conceito na sua mente e você absorve. Quando o mundo externo cria uma ilusão, uma distração e você segue. Várias vezes eu indiquei para vocês um livro que eu aprecio muito, é uma metáfora perfeita da realidade, chamado Ensaio sobre a Cegueira. Sabe por que vocês estão num canal como esse? Porque vocês enxergam. Porque vocês não são cegos. Se vocês não quiserem ler o livro, assista o filme que dá para ter uma ideia do que eu estou falando. Nessa escuridão, onde a maioria está cega, vocês, além de luz, são aqueles que enxergam. Vocês têm condições de plantar as suas sementes, de tentar fazer algo, não na ilusão de que vocês podem mudar outras pessoas, mas é que através disso vocês vão mudar e para melhor. Não se distraiam com o que está acontecendo no mundo. Com ou sem apocalipse, com ou sem reação do planeta, com ou sem 3 dias de apagão, as pessoas morrem. A minha irmã, ela tinha essa mania de ficar acumulando alimento, vela, fósforo, um monte de coisas, pensando nos 3 dias de apagão. Os 3 dias de apagão não aconteceu e ela não está mais aqui. Estão me entendendo? Eu tinha só 9 anos quando eu já estava farta de tudo. Como eu falei em vídeos anteriores, eu precocemente comecei a minha relação com a espiritualidade, meu trabalho com a espiritualidade. Com 9 anos eu não aguentava mais.
Com 9 anos, eu já não via a perspectiva da humanidade mudar. Eu queria acabar com o meu ego. E eu achava, como criança, que a única forma de fazer isso era acabando comigo. A cura veio muitos anos depois. E eu peço perdão a papai quase todo dia por ter pensado dessa forma. Hoje eu sou muito grata por ter passado tudo que eu passei, por pior que tenha sido, por ter perdido tudo que eu perdi, por ter me decepcionado, por ter sido traída, por ter sido humilhada. Eu resisti a tudo. Eu ouço a minha vida inteira as pessoas dizendo: você é tão forte. Isso não é força. Isso é a consciência da necessidade de seguir. Isso é a consciência de que, independente das coisas que aconteçam neste mundo, nós somos maiores do que tudo. Nós somos seres espirituais numa experiência humana. Quem somos de fato é eterno. Os problemas deste mundo ficam neste mundo. A minha irmã, ela lamentava constantemente todas as frustrações, todos os objetivos que ela não alcançava, todos os sonhos que ela queria realizar e ela não conseguia sair do lugar. E ela saiu deste mundo e tudo ficou aí. Estão me entendendo? As suas adversidades, os seus problemas são distrações. São distrações, sabe por quê? Para tudo tem jeito, tudo tem solução. Mas se o teu foco tá em eu tenho um problema, você sempre terá um problema. Aquele problema vai demorar para sair da tua vida, porque o teu foco tá no problema, não numa solução. E tem solução para tudo. Não dá para resolver hoje, deixa para amanhã. Deixa para quando você puder resolver. Mas você se apegar a problema e adversidade não vai mudar nada. Você sai deste mundo, problema e adversidade fica aqui. Não vai com você. Esquece esse conceito de karma. Seus karmas você adquire aqui, você paga aqui. Eu tenho algumas memórias de outras vidas e eu não trouxe nenhum karma de nenhuma vida. Sabe o que eu trouxe de outra vida? Conhecimento. É a única coisa que nós trazemos das outras vidas. Tudo que a gente aprendeu. Para quê? Para a gente continuar de onde a gente parou. Hoje eu refleti muito nessa capacidade humana de transformar a vida numa novela. Quando uma pessoa ela começa a contar todo o processo de um problema que ela está tendo, você vai puxando o fio da meada, a pessoa mesmo vai se dando conta de que aquele problema existe por causa das escolhas que ela fez. Da mesma forma que você foi capaz de fazer escolhas para resultar em problemas, você pode fazer escolhas para resultar em soluções. Isso não vai ser desculpa para que você não cresça, para que você não continue. Ser forte, ser resiliente, não é algo para a gente se gabar,
e nem para cobiçar. No fundo, ninguém é forte coisa nenhuma. Ninguém é resiliente coisa nenhuma. Esse animal é frágil. A gente é fraco quando o animal está na dominância. Esta pessoa aqui não é forte, não. Esta pessoa aqui, muitas vezes ela se esparramou de chorar, de se desesperar. Esta pessoa aqui quase enlouqueceu, porque tinha um animal na dominância. Quando quem eu sou de fato tomou as rédeas de volta, esta pessoa sim é que tem força. A alma é uma fonte de força. Isso significa que toda pessoa é forte? Não. Toda alma é forte. Se a tua alma estiver na dominância, você será forte. Se você assistir, ouvir, enquanto você estiver ocupado fazendo alguma coisa, o vídeo com o tema o animal bípede, o espírito e a alma, você vai compreender, por exemplo, que o animal ele é tão fraco que quando ele está passando por uma situação de doença grave, ele é predisposto a desistir da luta. O animal, ele desiste. Ele se entrega, ele cede. A alma, ela sabe o tempo que ela tem que cumprir aqui. E se não for a hora dela, é dela que vem a força. Ela faz o animal resistir, aguentar. Eu, como espécie humana, como animal, eu caí tantas vezes, eu fraquejei tantas vezes, eu desisti tantas vezes, eu vacilei tantas vezes. Passei por muitas coisas ruins, mas elas se tornaram piores toda vez que eu fraquejei. Eu só consegui superar quando a minha alma fluiu força, porque a força que emana de nós vem da fonte maior. Compreendam que, independente do político que vai ser eleito, da insanidade do tupetudo lá, do país vizinho, da inflação, se o salário mínimo vai subir, se você está em dúvida se você vai continuar sendo empregado dos outros ou vai abrir a tua microempresa, independente das escolhas que o mundo físico apresenta para nós, a tua vida ainda tem que ser vivida. O animal, ele sobrevive. Você, ser espiritual, precisa viver. Porque enquanto você vive, você entra num aprendizado e num processo que te leva além deste mundo, além desta realidade, além dessas ilusões. Independente do que esteja acontecendo no mundo externo, a sua vida só você pode viver e você pode mudar a sua realidade com as suas escolhas e que as suas escolhas não sejam baseadas
em tudo aquilo que existe no mundo externo. Está na hora de parar de acreditar em tudo que é dito e começar a questionar e procurar a verdade sobre qualquer coisa, por si mesmo. Até aqui no canal eu peço para vocês questionar tudo, para vocês pesquisarem, para vocês entenderem que eu não venho com verdades absolutas, eu venho com fios de meada, que o seu modo de enxergar e interpretar o mundo é só seu. Então, a gente não precisa se prolongar. Vocês são muito inteligentes. Vocês são muito especiais também. Há um chamado interno. Eu não sei, não preciso ser mais clara do que isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não fiquem achando que é coisa da cabeça de vocês. A autenticidade é difícil. Pensar fora da caixinha, nadar contra a maré, sair dos padrões, ser diferente de todo mundo e ser quem você nasceu para ser, não é fácil, mas não é impossível. Você quer continuar o seu tempo aqui neste mundo? Você quer continuar evoluindo? Você quer usufruir dessa experiência? Você quer crescer como ser espiritual? Seja você. Olha para dentro, você é como um portal. Quando você olha para dentro, você atravessa esse portal e você alcança outras realidades. E passa a entender que essa realidade à tua volta é falsa, é passageira. Sabe a única coisa que é permanente neste mundo? Este planeta. Mesmo com a evolução das espécies, as almas viventes que fazem parte desse planeta, que são os legítimos donos deste planeta, eles ficam aqui. Você está instalado nesse animal, nesse corpo, que você se preocupa tanto com a aparência, com o que os outros vão dizer, para um propósito que não é te manter eternamente aqui. O teu propósito não está nesse mundo. Não se engane. Não se engane com o que você vê, com o que você ouve. Questiona tudo, absolutamente tudo. Confie no que tua mente está dizendo. A tua alma está lá no inconsciente gritando. E todo mundo chama isso de intuição. Ouve essa voz. Não fica achando que é coisa da tua cabeça. A lógica está te apontando verdades que essa salada insana, terrorista, mental, espalha, confunde. Você acaba reprimindo as suas próprias descobertas porque alguém se apresenta como dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. A verdade é livre. Tá bom?
Fiquem firmes. Mensagem da semana. Fiquem firmes. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se você está esperando o fim do mundo virá para você. Se você está esperando um novo céu, uma nova terra, haverá um novo céu, uma nova terra. Simples assim. A realidade é você quem cria. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos na alma.